Vocês já se perguntaram, quando a Bíblia se refere àqueles que são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, quem é que está incluído nesta afirmação que a Bíblia faz? Hoje eu gostaria de falar sobre as pedras e as rochas e as pedradas das quais a Bíblia fala. Vamos tratar disso daqui a pouquinho aqui na igreja. Que Deus o abençoe, espero por você. Até já. Glória a Deus. Você pode sentar, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Li o início do culto, esta expressão usada por Pedro na sua carta, na sua primeira carta, em que ele diz, vós sois raça eleita. E ele acrescenta depois explicando, vós quem? Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Este povo, que não era povo de Deus, e que se tornou o povo de Deus, este povo constitui a chamada raça eleita de Deus. Povo que não estava debaixo da misericórdia de Deus e que, portanto, não tinha uma predileção anterior por Deus, mas que, quando se tornou povo de Deus, alcançou a misericórdia e vice-versa. Quando entregou a sua vida, quando alcançou a misericórdia, se tornou raça eleita, porque Deus tem uma eleição especial para aqueles que compõem este povo escolhido por Deus. Deus olhou para o planeta Terra e disse, eu tenho duas alternativas. 3. Escolher a todos, escolher aqueles que não andam de acordo com a minha palavra, e escolher aqueles que decidem aceitar o meu convite, aceitar a obra do meu Espírito na sua vida, e ele diz, este é o povo que eu quero para mim. O povo que escolhe me aceitar. Eu escolho este povo para ser uma nação santa. E nesta passagem, Pedro dá uma dica de que é que constitui, o que compõe essa nossa função, esse nosso cargo para que fomos eleitos. Nós elegemos no país somente pessoas para 2 dos 3 poderes. Elegemos pessoas para o poder executivo e elegemos pessoas para o poder legislativo. Não é isso? E assim esperamos que essas pessoas executem adequadamente a sua tarefa, aquilo para o que foram eleitas. Deus, da mesma forma, nos elegeu, e Ele diz, para quê? Como sacerdócio real, como nação santa e como povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos representantes de um grupo santo, de uma nação santa. Por isso, o povo de Deus busca se manter longe do pecado. E é por isso que o povo de Deus é pedra no sapato de quem não está nem aí para uma vida íntegra, para uma vida reta. E é por isso que cada vez mais a existência ou a coexistência de pessoas que querem realmente servir a Deus e não buscar os seus próprios interesses, com aquelas que não têm nenhum interesse nas coisas de Deus, vai se tornar cada vez mais pontiaguda. Cada vez mais as pessoas vão roçar umas nas outras por não ou em nós, por não aceitarem estes princípios, por não quererem vivê-los e por quererem impor outros princípios. O povo de Deus, a raça eleita, é eleita como sacerdócio real, tem uma missão real, sacerdotal, é nação santa, representa Deus na santidade do procedimento e é povo que pertence a um só proprietário. Não é povo volúvel, não é povo que anda de acordo com outros ditames, não é povo que procura quem paga mais, é povo que já entregou a sua vida nas mãos daquele que pagou tudo por sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Por isso, ele se torna povo de propriedade exclusiva de Deus e ele diz com uma finalidade. A função para a qual nós fomos eleitos é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí nós podemos colocar tudo aquilo de bom que Deus quer operar sobre a face da terra.
Começando pela salvação das pessoas, é claro. Este é o primeiro propósito, é o propósito maior. Qualquer outra coisa, Deus vai passar por cima, se necessário, para que uma pessoa possa ser salva. Para que ela possa, em recebendo o convite, receber também a salvação. Recebi uma mensagem do pastor Márcio, nosso missionário, que depois, lá onde ele está, depois de 3 tufões que passaram, ele estava dando assessoria a muita gente que foi prejudicada pela passagem dos 3 tufões lá nas Filipinas, e ele estava dormindo em cima de um colchonete, diz que fininho e tal, segundo a expressão que ele usou, concorrendo com uma ratazana do tamanho de um gato, que em uma dessas noites tentou morder o dedão do seu pé. Mas ao final desses dias, teve a oportunidade de orar com 5.000 pessoas, que entregaram a sua vida para Jesus, mas na fala deles, olha, talvez tenham entregado por necessidade, com medo de não receberem aquilo que nós iríamos entregar, então entregaram, mas a verdade é que o Evangelho foi pregado em condições desumanas, com falta de água, com tristeza para todo lado, com muita coisa terrível, mas ele foi chamado para proclamar as virtudes daquele que o resgatou das trevas para a maravilhosa luz, e no caso dele, como ele está representando o povo de Deus naquele lugar, era lá que ele tinha que servir. Aí você vai pensando onde é que você está e para onde Deus o chamou, onde foi que Deus colocou você. Então esta palavra electos, não é, que deu a origem aí ao povo eleito de Deus, mostra um povo que foi selecionado, que foi para quem Deus deu preferência para que ele fosse usado por Deus nessa tarefa sublime que o Senhor está dando. Mas o mais bonito disso tudo é o seguinte, a mesma expressão é usada para a eleição do Messias. Jesus, que escolheu se esvaziar a si mesmo e tomar forma humana, a Bíblia diz que ele esvaziou-se da sua divindade ao tomar forma humana e se fez um de nós, se fez carne e habitou entre nós. Estamos perto aí do Natal, data em que se comemora o nascimento de Jesus. Sabidamente não é naquele dia, mas a humanidade escolheu celebrar naquele dia e nós vamos fazê-lo também. Enfim, porque Jesus veio ao mundo. E quando os pastores foram enviados, foram encontrados por aquele anjo, ele disse, olha, esta nova que eu trago para vocês é uma nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Portanto, quem leva essas boas novas, leva a boa nova de grande alegria para todas as pessoas. Cada vez mais estão tentando impedir isso acontecer. Mas eu ia dizendo que a mesma expressão é então usada para Jesus, o Messias. Ele que resolveu, a Bíblia diz que ele aprendeu obediência e até a morte. Ele que escolheu cumprir o seu propósito, foi chamado de o eleito de Deus. Só que um eleito sobre tudo, um eleito mais importante de todos, acima de todos o do seu tipo, da sua classe, o excelente, o preeminente, aquele que está na frente, o preeminente, aquele que tem o primeiro lugar, que tem a primazia. A mesma expressão Deus usa para nós, você é eleito para continuar a obra, para fazer aquilo que ele começou a fazer, ele cumpriu, a Bíblia diz que ele falou, está consumado, ele fez a parte que lhe cabia e agora está fazendo através de você e de mim, para que todos saibam que há um só Senhor, e que esse Senhor, quando recebido, quando confessado com os lábios, traz salvação para a vida da pessoa. Glória a Deus. Nesta passagem, na sua carta de Pedro, antes de dizer vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, eleitos e tal, ele diz o seguinte, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, é o que ele fez, ele se despojou da sua divindade e veio habitar entre nós, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem tem a experiência de que o Senhor é bondoso? Você que está no Facebook, coloca lá, eu tenho, eu sei que o Senhor é bondoso. Pois é, quem já sabe disso, quem já provou da bondade do Senhor, sabe
que precisa se despojar de algumas coisas. Jesus se despojou da sua glória anterior para estar aqui. Nós precisamos nos despojar das coisas concernentes à natureza herdada humana. E ele diz em algumas expressões, o que é isso? Toda maldade, toda intenção de mal, todo dolo, toda hipocrisia, inveja, maledicências e desejar com ardência, como um bebê deseja o leite, que nós desejemos o genuíno leite espiritual, como ele fala aqui. Na continuação, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, se referindo a Jesus. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. E aqui começa a introduzir o princípio. Quem crer nesta rocha, nesta pedra angular, esta pedra de esquina, eleita e preciosa, quem depositar a sua confiança, a sua fé, não vai ser envergonhado. Espere Jesus voltar e você não vai sofrer vergonha naquele dia. Louvado seja o Senhor. Para vós outros, portanto, e aí diz assim, eu perguntei na introdução, lá atrás, quando eu fiz a chamada para o culto, qual é o requisito? O que me faz saber que eu faço parte desse grupo? Será que é só uma afirmação? Será que é o poder do pensamento e da afirmação positiva? Ou é porque eu me coloco entre as pessoas? Ele diz, quem é esse povo? Quem são essas pedras e não essas pedradas? Porque gente que não trabalha como esta pedra que vive, acaba virando uma pedrada que machuca as pessoas. Por isso eu chamei, ironicamente, a mensagem de pedras e pedradas. Nós somos pedras que tomam a sua posição ou ficamos dando pedradas nas pessoas, quando rejeitamos aquilo que Deus é e aquilo que Ele fala na sua palavra. Então Pedro diz, quem é este povo? Ele fala, vocês ou vós, os que credes. Para estarmos no meio deste grupo, nós precisamos crer. Crer em quê, pastor? Eu acho interessante, vai chegar agora os dias, você vai começar a receber, agora não se manda mais cartão, né? Agora manda mensagem de WhatsApp, e aí você não aguenta mais de tanta mensaginha que entra, né? E vem tanta coisa vazia, né? Então, e uma das coisas vazias que as pessoas falam nesse mundo é, eu tenho fé que isso vai acontecer. Mas fé aonde? Em quem? Baseado em quê? Porque fé não é um sentimento vazio, alguma coisa boa vai acontecer. Eu tenho fé. Fé é firmada em um fundamento. E este fundamento precisa ser sólido, firme. Por isso ele é chamado de a pedra de esquina, a pedra angular. Porque é lá que tem que estar a nossa fé. Então ele fala, você que crê, você que deposita a sua fé nele, você que exercita essa fé, faz parte desta raça eleita, deste povo separado por Deus. Ter fé, saber, pensar, considerar que é verdade tudo aquilo que Ele falou e que Ele está falando conosco. Acreditar, depositar uma confiança absoluta nele, naquilo que Ele é, naquilo que Ele diz na sua palavra. Ter uma relação íntima com Deus, uma relação que não fica na religiosidade, mas na parte moral, que entre nas minhas ações, que entre na minha ética. Isto é ter fé no Senhor. Eu acredito. Não é esse negócio de acreditar. Eu acredito que existe um Deus. Aí todo mundo acredita, só que cada um tem um Deus diferente. Um pensa numa coisa, eu acho que Deus é assim. Eu acho que... E os achismos vão empurrando as pessoas ao longo da vida e elas não sabem nem se encontraram ou não o verdadeiro caminho.
Então ter fé é confiar em Jesus, confiar em Deus como aquele que é o único capaz de ajudar para obter algo que eu necessito, mas principalmente como aquele que é o único que é capaz de salvar. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Já lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, se dirigindo para a terra prometida, a Bíblia diz que havia uma pedra espiritual que os seguia. E esta pedra é um tipo de Jesus Cristo. E esta pedra, na primeira vez que Moisés precisou extrair água desta pedra, ele precisou feri-la. Bateu com o seu cajado na pedra e a água e a pedra forneceu água para dessedentar aqueles milhares de pessoas que estavam lá no deserto. E a pedra deu água. Na segunda vez, Deus falou assim: converse, fale com a pedra, e ela vai ceder água. E ele, meio irritadinho, nervosinho, foi lá e bateu na pedra outra vez, e por esse motivo, claro que ele poderia, mas foi o povo que me encheu a cabeça e tal, eu podia ter usado justificativa. Deus falou assim: olha, isso aí vai trazer consequências. Você não vai ver a terra prometida para onde eu estou levando o povo, por causa desta pequena rebeldia, essa rejeição do que esta pedra deve representar para vocês. Então já está desde o passado ensinado a respeito da importância de nós olharmos para Jesus desta maneira, de colocarmos a nossa fé total nele, especialmente a fé salvadora. Então ele diz assim: para vós outros é a preciosidade, mas para os descrentes também é pedra. Ela é pedra preciosa para nós, pedra fundamento para nós, é pedra que é fundamento para a base da nossa vida, mas para os outros, diz, também é pedra. E é engraçado que agora ele vai usar duas expressões que na língua portuguesa foram traduzidas por pedra. Essa primeira, ele vai dizer assim: a pedra que os construtores rejeitaram, e aqui é litos. Não tem a litosfera, quando você estuda lá a Terra e tal? Pois é, por causa da formação, da camada. Pois é, este litos está aqui. Então, a litos diz aqui, né, que os construtores rejeitaram, se referindo realmente a uma pedra. Se referindo, usando uma expressão do meio da engenharia civil, uma pedra. Esta pedra que foi rejeitada pelos construtores, ou seja, desaprovada, repudiada, não desejada, essa veio ser a principal pedra. E aqui a expressão agora não é mais litos. Diz, olha, aquela pedra, aquilo que simbolizava pedra, pedra de esquina, pedra fundamental, fundamento, base, estrutura principal para sustentar a construção, aquela pedra veio a ser a principal pedra, e ele fala kefale, essa é a palavra usada, kefale, que significa cabeça, o principal, o que está acima de todo ser humano. Assim como perder a cabeça leva uma pessoa à morte, nós perdermos a cabeça, ele está dizendo isso, também teríamos a nossa morte decretada. Não estar debaixo da cabeça, não estar debaixo do senhorio de Cristo, decreta para todo ser humano a morte, porque perdeu a cabeça. Ele veio a ser a cabeça de vocês, é o que ele está dizendo. Aquilo que era pedra, na ótica de construção civil, se tornou cabeça, se tornou o principal, aquele que deve ser seguido, aquele que deve ser ouvido, aquele que deve dar a direção, aquele que é o Senhor da igreja e de todas as coisas que foram criadas. Glória a Deus. E ela é angular, ela está na esquina, é um ângulo externo, uma esquina ou interno, mas um lugar importante, é a base, é fundamental. Se tirado dali, cai tudo, cai por terra, enfim. Ele é a pedra angular. E de novo ele fala agora em litos, pedra no sentido de construção, porque é para o outro povo, para aqueles que rejeitam, pedra de tropeço. Você já deu topada numa pedra e doeu pra caramba o dedão? Deixa eu ver aqui quantos já. Quem mandou você estar sem o calçado próprio?
né? A gente que trabalha em indústria, ouve sempre que você tem que usar o EPI adequado, né? Então a bota tem que ter lá aquela parte interna, que em alguns casos é metálica, outros casos é um plástico de engenharia, para ser dura, para proteger o dedão, para se cair alguma coisa e tal, e a gente vai e se mete de chinelo de dedo, às vezes para fazer o que não deve, dar aquela topada, né? Esta pedra se tornou pedra para tropeçar para algumas pessoas. Pedra de tropeço, obstáculo no caminho. Se alguém bate o pé contra ela, tropeça e cai. Engraçado que a gente pensa, tropeça e cai, a gente pensa em coisas que estão no nosso caminho. A Bíblia diz que Jesus, se não é olhado como cabeça, ele está no chão como pedra para as pessoas tropeçarem, pedra de tropeço. Se ele não é para nós a cabeça, se ele não é quem determina, quem dirige, quem fala, quem tem todo o poder nas mãos, quem tem um lugar mais especial na nossa vida, ele passa a ser aquele em quem a gente vai tropeçando e caindo. Duas visões completamente diferentes, que para a língua portuguesa foram traduzidos como pedra simplesmente. E diz na continuação, ele é pedra de tropeço e rocha, um penhasco, uma cordilheira de pedra, uma rocha muito alta, daquelas que você olha e fica impressionado, diz, puxa, que rochedo de ofensa. Rocha de ofensa, de escândalo. Na outra versão está escrito, ele se tornou pedra de escândalo, motivo de escândalo, escandaliza aquele que não ouve ao Senhor, escandaliza as pessoas ouvir a maneira que Deus decidiu salvar, escandaliza achar que um não pode ser melhor do que o outro, escandaliza achar que uma coisinha de nada faz com que Deus comece a rejeitar aquela pessoa, porque ele simplesmente não dá ouvidos à sua palavra. Rocha de ofensa, escandaliza. Ele chama para essas pessoas, ele diz, ele é um rochedo de escândalo, rochedo de ofensa para essas pessoas. E a gente está passando por um período em que escândalos se multiplicam diariamente, é verdade ou não é? Quando a gente pensa que está no fim da lista, aparece um maior do que os que já tinham aparecido. Aí vai um pouquinho mais adiante, descobre mais alguma coisa. Eu não vou nem falar algum deles, senão vão dizer que eu estou fazendo política. E a gente não quer ser confundido aqui, não é? Fala de um lado, ou fala de outro, mas enfim, a gente fica escandalizado. Porque a rocha não se tornou cabeça para tantas pessoas com autoridade nas suas mãos, que foram eleitas para outras funções, mas que não têm a cabeça no seu lugar. Perderam a cabeça e, portanto, perderam a própria vida, ou não quiseram esta cabeça e perderam a vida. E a Bíblia continua dizendo, são esses os que tropeçam, são esses os que batem contra, são esses os que dão topada nessas pedras e acabam caindo. Só que diz ali, eles tropeçam em quê? O que é que diz na sua Bíblia aí? Na palavra. Ele é a rocha. Não é nele que as pessoas vão batendo, litos que estão no chão vão batendo, ele é a palavra viva de Deus. Quando ele diz eles tropeçam na palavra, é ele, Jesus, que é a palavra e a palavra de Deus revelada, escrita, que é a Bíblia. A Bíblia não vai ser revisada, não vai ser atualizada, embora tenha nome de atualizada, o que quer dizer não foi que ela foi mudada de acordo com a evolução da população do planeta Terra, não, ela foi atualizada no linguajar. Porque se você pega uma Bíblia mais antiga, você vai ler aquele negócio, puxa, mas que linguajar esquisito, né? E a nossa, hoje em dia, já está ficando meio estranha. A gente já lê algumas expressões, puxa, alguém podia mudar isso aqui, falar de outra forma. E eu lembro da minha infância, eu estudei, graças a Deus, num colégio, fiz o primário num colégio evangélico. E nós tínhamos aula de religião, graças a Deus, viu? Graças a Deus. E eu me lembro que uma das coisas que o professor fazia era, interpretem esse texto. Digam nas suas palavras o significado deste texto. E eu dou graças a Deus, porque não foi só na igreja, foi na escola também. Eu aprendi que eu precisava interpretar, não mudar, não adequar, não modificar de acordo com os meus interesses, mas trazer para o meu dia a dia aquilo que eu estava lendo naquela palavra.
É isso que a gente deve fazer todo dia. Leu a Bíblia, meditou, traga para a sua realidade. Não altere a palavra, ela não vai ser mudada. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O resto é escândalo. Ele é pedra de tropeço e rochedo de escândalo. Porque as pessoas olham aquilo e dizem, não, esse monte de regra aí nós não queremos. Quando na verdade Jesus falou de coisas que dão vida, não que dão morte, que trazem impedimentos, empecilhos, mas que trazem vida para as pessoas. E que quem não olha assim, está tropeçando na palavra. Todo ser humano, não é só o evangélico, crente evangélico, não é só o cristão que tem que obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus foi dada para toda a raça humana. Não é só para você e para mim, não somos nós que temos a Bíblia escondida, não, ela foi dada para a raça humana, para toda criatura que nasce nesse planeta, da raça humana. Amém, querido? Foi dado para todos, não importa a cor da pele, não importa o sexo, não importa a idade, não importa a classe social, não importa nada disso. E é isso que faz com que as pessoas queiram rejeitar, uma das coisas que faz com que queiram rejeitar ainda mais, porque ela iguala a todo mundo. E como a gente precisa usar lá em algumas mesas aí, exatamente as diferenças, vamos decretar que existe a diferença para que ela possa ser tratada politicamente. A Bíblia não faz diferença nenhuma entre você e eu, entre mim e você. A Bíblia nos trata como todas as pessoas que estavam debaixo da mesma lei, e que Jesus foi lá e resgatou com a sua morte vicária na cruz. Todos nós fazemos parte da mesma raça. Nós não precisamos que políticos venham colocar no nosso nariz uma coisa ou outra, dizendo que tem que ser desse jeito ou daquele. Nós conhecemos melhor estas coisas. Outro dia eu disse aqui, a igreja precisa ser ouvida. A igreja é a palavra de Deus, porque senão ela se transforma num rochedo de ofensa, num rochedo de escândalo, porque as pessoas não querem dar ouvido. Isso aí está superado, está ultrapassado. Não queremos, não imagine, não podemos imaginar que isso aí seja desse jeito, hoje em dia. Como assim hoje em dia? Para Deus não existe, para Deus, como é que é o negócio? Um dia como? Não é nem 1000 dias, 1000 anos. E 1000 anos como o dia de onde que já passou. Para Deus não tem esse negócio de hoje em dia. E a gente se acha grandes coisas. Eu nasci no ano tal, você é velho, você é arcaico. Não, meu amado. A palavra não muda. É ela que não se degenera, que não se deteriora. Ela é que é mantida. Irmão Jeremias e eu vivemos aí, e o Alfredo viu que eu me coloquei do seu lado, né, Alfredo? Fui bonzinho agora. Vivemos aí o tempo de... Nós vimos a televisão surgir. Eu tive em casa o primeiro computadorzinho pessoal que inventaram. Nós vimos quando a TV mudou de preto e branco para colorida. E vimos também aquele papel que colocavam na frente para enganar, para dizer que era colorida. Enfim, nós vimos esse negócio todo aparecer. Telefone. Na minha cidade, a gente tinha que sair, eu saía da loja da minha mãe, e eu ia lá no centro telefônico. Dava o número para a pessoa e ficava esperando ser chamado. E aí dizia assim, senhor Mauro, e era um menino. Né? Cabine e tal, aí eu tinha que ir lá rapidinho para falar com a pessoa, porque os minutos começavam a contar, a gente pagava por minuto telefonado. Era assim. Agora você tem um negocinho nesse do bolso, que não é só telefone, que faz horrores. E que pode virar um rochedo de escândalo. Nós vimos quando o homem pisou na lua. E eu me lembro que minha avó faleceu dizendo, isso é mentira. Isso é filmagem, não é verdade. Verdade. Vovó faleceu dizendo que não, isso aí não acreditava. E tem gente hoje em dia, tem gente que acredita que a Terra é plana também. Tem de tudo por aí, né? Tem gente que acredita em vampiro. Enfim. Agora, a palavra... Não acreditam? E aí acha argumento. Outro dia eu soube de uma conversa entre 2 cientistas,
em que um diz para o outro assim, escuta, mas você acredita na Bíblia? Aí falou para o primeiro assim, escuta, mas você acredita em ET? Você acha que vem vida de outro planeta? E eu não posso acreditar que existe um Deus? Que negócio é esse? E assim as coisas vão acontecendo, vão sendo impostas. Perseguições disfarçadas permitidas, quando se refere aos princípios cristãos, mas totalmente proibidas, quando se refere àquela lei que foi inventada, aquilo que foi feito. Se as leis se baseassem realmente na palavra de Deus. Se aqueles que, ou eleitos ou não, mas que têm autoridade, realmente buscassem justiça e dar ouvidos a Deus, seria um céu. Mas o céu não é aqui. O céu é o lugar que Deus está preparando para você e para mim, para o povo eleito, para o povo de propriedade exclusiva de Deus. Diz que eles tropeçam na palavra sendo desobedientes. Por que é que eles tropeçam? O que caracteriza esse tropeçar na palavra? Está escrito na sua Bíblia aí, sendo desobedientes. As pessoas tropeçam na pedra que é Jesus, porque ele não é a cabeça, e aquele rochedo que está na frente deles, a rocha eterna que é Jesus, aquela rocha eterna e a palavra de Deus que é firme, que não vai passar, vira pedra de escândalo, vira rochedo de escândalo, porque eles tropeçam naquilo, não querem dar ouvidos. Eu quero dizer com você, juntamente com você, graças a Deus que Deus me livrou desta cegueira. Por isso que a Bíblia diz assim, que o Deus de séculos cegou o entendimento dos incrédulos. Já leu essa passagem? Mas ele nos livrou dessa cegueira, abriu os olhos. O rochedão está lá. E as pessoas ficam dando pedradas umas nas outras, porque não entenderam o significado da pedra que virou cabeça. Glória a Deus. Sendo desobedientes, negando a fé, não andando de acordo com a palavra de Deus, e para isso também foram postos, ou seja, Deus disse, este é o povo que eu não quero, este não faz parte da minha raça eleita, do meu povo escolhido. Eu quero concluir lendo uma passagem que está lá em Isaías, capítulo 26, mostrando que essas coisas que foram faladas no Novo Testamento, estão lá no Antigo Testamento também. Diz aquele texto, versículo 1, naquele dia, se entoará este cântico na terra de Judá, temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes, abri vós as portas, para que entre a nação justa. Nação justa não é um país da terra, são as pessoas espalhadas no mundo, seja lá nas Filipinas, onde eu estava falando lá do pastor Márcio, seja aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na China, ou na Rússia, ou no Japão. Aonde essa nação justa, que guarda a fidelidade, vai ter as portas abertas. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, aquele que tem a sua vida fundamentada sobre a rocha, aquele que sabe de onde está vindo e para onde está indo, aquele que sabe aonde tem que chegar e como ele tem que chegar lá. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, aquele que se apoia, que se escora, que é suportado por esta rocha, aquele que se apoia nela e que põe as suas bases, que acredita, que crê e que vive de acordo, que revive de acordo, enfim. Por quê? E aí eu quero mostrar que a mesma expressão no Novo Testamento está aí no Antigo. Porque ele confia em ti. Lá no Novo Testamento, porque creem, para que creiais, porque credes nele. Aqui diz, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É assim que eu tenho que olhar para o Senhor, como rocha sem variação, rocha eterna, não vai descascar um pouquinho, não vai tirar um pedacinho, você não tem que voltar no dia seguinte para ver se mudou alguma coisa, é a mesma rocha, o mesmo rochedo, que para nós virou pedra de esquina, pedra angular, virou cabeça, e para que muitos, infelizmente, é rochedo de escândalo,
é pedra de tropeço. Sejamos você e eu os construtores, sejamos você e eu os exemplos, sejamos você e eu as vozes espalhadas nessa cidade, estado, país, planeta, para falarmos desta rocha eterna, em quem todos nós podemos confiar. Confia no Senhor, tem bom ânimo, não te estribes do teu próprio entendimento, precisamos aprender a confiar nele sempre, porque ele não muda. O que ele falou, a Bíblia diz, ele vai fazer, ele não é homem para mentir, não é filho de homem que se arrependa, se ele falou, é certo que ele fará. Confiar no Senhor é conhecer a palavra e, no pouco que eu já conheço, confiar absolutamente sem desconfiança nenhuma. Este é o povo firme, este é o povo que, em vez de levar pedrada e dar pedradas, vira uma rocha, vira uma pedra na construção, vira representante do Senhor, realmente aquela nação santa aonde Ele está. Que Deus abençoe a sua vida e você possa seguir em frente, representando adequadamente ao Deus que o colocou nessa missão, que o elegeu para isso. As eleições de Deus já aconteceram antes da fundação do mundo, não pessoa a pessoa, mas ele tinha dito, eu vou escolher o povo que me aceitar. Eu vou eleger este povo para ser nação santa, eu vou eleger este povo para viver comigo, eu vou eleger este povo que me aceitar, que aceitar a obra do meu Espírito, para me representar, para declarar as virtudes daquele que sou eu, que está chamando este povo das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé para orarmos nesse momento. Agradecermos a Deus, porque podemos confiar, não cegamente, mas confiar de olhos abertos, sabendo em quem estamos confiando. Não é aquele negócio, fecha os olhos e vê o que vai acontecer. Não, nós vemos, estamos vendo para onde estamos indo, sabemos onde temos que chegar, sabemos quem é esta rocha e não tropeçamos nela, porque não queremos fazer parte do povo da desobediência. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. E obrigado porque agora mesmo pessoas estão aqui reafirmando a determinação, a decisão de continuarem firmes no Teu caminho, continuarem como rochas, já que fomos chamados com a mesma expressão que a Bíblia usa para Ti, Senhor. Para Ti, Jesus, que foste declarado aquela rocha eleita, para ser preciosa, para ser a rocha de esquina, a pedra de esquina. Senhor, que nós sejamos pedras vivas, como a Tua palavra nos declara na Tua construção. Que sejamos invariáveis, que sejamos, como a Tua palavra diz, inabaláveis, que, Senhor, não nos envergonhemos, como diz a Tua palavra, por causa das escolhas, por causa das atitudes, por causa das preferências, por causa de tudo que nós falamos ou fazemos. Senhor, no nome de Jesus, abençoa o povo que está aqui, abençoa os que não puderam vir, que estão em casa, que logo possamos estar todos juntos, mas que nós possamos Te representar bem, Senhor. Esperamos muito destes que foram eleitos, mas a Tua palavra nos ensina que verdadeiramente feliz é aquele que confia no Senhor. Acima de tudo, nós confiamos em Ti. Tu és para nós rocha eterna, Tu és para nós rocha invariável, Tu és para nós aquele que 1000 anos é como o dia de ontem que se foi. Obrigado, Senhor, pela confiança que podemos ter em Ti, pela fé que podemos depositar em Ti, que é correspondida da Tua parte. Continua abençoando e dirigindo a cada um de nós nos passos que já demos, como Tu fizeste, que Tu faças a partir de agora, em nome de Jesus. Amém.